Ai, ai, ai. Eu espero causar uma revolução hoje, professor. Por quê? Porque você sabe o que é a reserva fracionada? Fracionária? Reserva fracionária. Não, fracionária. Fracionária. Eu não conheço pelo nome, não posso conhecer o que vem a ser. Provavelmente você conhece, porque é uma questão de Banco Central, é mundial e a gente, boa noite, Meire, a gente já teve aquelas aulas lá, né, aos sábados que veio, a galera falou sobre o Banco Central, mas basicamente o banco cria dinheiro do nada, né? Então, sim. moeda escritural, aí empresta, a pessoa não paga, ele ainda manda para a justiça. Então, essa vai ser a tarefa, para as pessoas, pelo menos, conhecerem como essas coisas existem. Mas olha só, é por isso que eu sempre insisto no estudo da filosofia. Porque, aliás, eu não sei se eu falei com você, porque já na minha idade eu já embaralho a estação, que eu não sei se eu falei ou não falei, mas um daqueles filmezinhos que você passou no último encontro, o cidadão ali falou uma bobagem, né? Por falta de estudo. Que ele falou o seguinte, ele falou que filosofia é uma ciência. Pô, o cara não sabe o que é ciência, nem sabe o que é filosofia. Então, o detalhe é o seguinte, a filosofia tem, assim, vamos dizer, rizomas, né? Tem rizomas extremamente fortes, né? E um deles é esse que tudo que nós fazemos é fruto de uma construção. Então, todas as nossas conversas, as nossas relações, elas se dão no campo das representações simbólicas. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre representação simbólica, né? Então, o dinheiro é uma representação simbólica. Sim. Sendo ele uma representação simbólica, o homem manipula aquilo que é o bel prazer. Sim. E aí fica todo mundo achando que está ancorado numa moeda. Nada. Aquilo não tem âncora nenhuma. Aquilo ali é extremamente volátil. O dinheiro que circula é sempre volátil, porque o governo pode, de uma hora para outra, dar uma canetada, muda a moeda, muda a referência, muda tudo. Muda o padrão de referência, mudou tudo. Você fica com aquele, é o famoso ficar com a brocha na mão, né? O cara, você está lá em cima pintando a parede, em cima de uma escada, e de repente o governo vem e tira a escada, você fica com a brocha na mão. Né? E isso já ocorreu diversas vezes aqui no nosso país e no mundo inteiro. No mundo. Né? Então não é nenhuma novidade para nós. Mas isso aí que você vai falar tô careca de saber. Mas só não sei o nome. Tem muita coisa que eu não sei pelo nome, porque o nome é sempre uma criação do pragmatismo, é outra base filosófica, né? Eu gosto sempre de lidar nesse campo da filosofia. O dia que eu comecei a estudar filosofia, aquilo ali é um espetáculo. Mudou tudo, Você transita por tudo quanto é área. Né? Você vê a quantidade de mentira que as pessoas falam. Né? Tem gente que consegue manipular todo mundo intencionalmente. Né? E tem gente que é manipulada e ela passa adiante o suposto conhecimento que não tem, né? E as pessoas batem palma. Né? O leigo bate palma. O de pouco estudo bate palma. É isso que sempre ocorre. Ok. Professor, como o assunto está extenso e provavelmente nós vamos usar hoje, terça-feira e quinta-feira, eu já vou começar. Mete o pau no samba, aí já tem 20 alunos? Isso, na ordem de 20. Então, boa noite a todos mais uma vez. Já houve alguns cumprimentos aqui no início. Bom, pessoal, eu peguei esse slide que eu fiz para a aula do semestre anterior, peguei algumas atualizações e coloquei algumas coisas novas também. Eu não tinha, no semestre anterior, na verdade eu estava apenas descobrindo isso,
Eu não tinha o conhecimento de como colocar o vídeo dentro da apresentação, como a gente tem feito aí ultimamente. Eu não queria colocar vídeo aqui, mas decidi colocar. Nós vamos ter aí em torno de 3 minutos de vídeo. O que eu não vou fazer é comentar vídeo depois que eu tocar eles. Eu vou tocar os 3 juntos, que vai dar aproximadamente 11 minutos, somando os 3 tempos. Então, não é lá grandes coisas. Mas eu tenho certeza que o último vídeo, se por acaso você já sabe o assunto que eu estava conversando aqui com o professor Simval, que se chama reserva fracionária, aí você só vai ver novamente o quão profundo, denso, complexo é esse assunto, que basicamente o banco ele te empresta um dinheiro, não é nem antigamente, já dá até um pouco de problema quando você pensa que o banco empresta o dinheiro do outro, né? Então, alguém deposita o dinheiro no banco, o banco pega esse dinheiro que não é dele, o banco ganha dinheiro sem ter dinheiro, né? Então, já pensando nisso, o banco pega o dinheiro de alguém e empresta e ganha juro em cima disso, já é uma coisa um pouco chata, digamos assim. Não precisava ser tão alta a taxa de juro, mas o banco criar dinheiro do nada, quer dizer, a chamada moeda escritural, que antigamente era efetivamente escrito, né? Era impresso em papel ou à mão, alguma coisa assim, e hoje em dia é tudo eletrônico, quer dizer, por uma regra qualquer de porcentagem, em função dos depósitos que o banco tem, por isso o nome reserva fracionária, ele fala, eu quero, sei lá, estou exagerando aqui, eu vou criar R$1 milhão e vou emprestar esse dinheiro. Então, ele cria o dinheiro do nada, empresta para a gente, né, que por algum problema não consegue pagar de volta, então o banco ainda nos esfola até a nossa morte financeira, digamos assim, e fica aí um ciclo vicioso, digamos, né? E de enriquecimento impressionante dos bancos. E aí, como a gente vai falar sobre endividamento, e eu vou explicar por que a gente vai falar sobre endividamento, nessa parte de reserva fracionária, em algum momento que eu estava estudando isso, eu infelizmente não anotei a fonte, eu tomei conhecimento que 7/8 do dinheiro escriturado não existe no mundo inteiro. Então, de todo o dinheiro escriturado, apenas 1/8 existe. 7/8 vieram do nada. Desse terceiro vídeo que eu vou mostrar, que eu espero choque bastante vocês, e que, inclusive, vai ser o motivo lá da nossa tarefa de hoje. Como é provável que haja perguntas, eu espero que haja, né? Ou pelo menos que eu vá me lembrando aqui de alguns assuntos, acredito que o professor Simval também vai se lembrar de algumas coisas, provavelmente essa exposição de hoje não vai ficar no dia apenas hoje, terça-feira. Então, provavelmente, eu vou caminhar aqui com bastante calma, até às 8 horas, parar num determinado ponto e recomeçar na quinta-feira. Tá? Mas quem quiser já adiantar a tarefa, é sobre reserva fracionária. Tá? Um nome até muito bonito para esconder aí o roubo, efetivamente o roubo que é praticado contra a sociedade, não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma maneira como as instituições financeiras enriquecem a partir do nada, efetivamente. Então, tem um videozinho bem pequeno, de 5 minutos, sobre isso, e lá no final vai ser essa tarefa. Eu já sei mais ou menos o que é reserva fracionária, eu não quero que você me explique o que é, mas eu preciso muito, para que eu tenha minha consciência um pouco tranquila, que a turma saiba que isso existe. Né? Existe algo chamado reserva fracionária, que é efetivamente um roubo contra a sociedade no mundo inteiro. Eu preciso estar ciente disso para entender o que vem a ser endividamento. Tá? Então, depois dessa introduçãozinha, a galera está chegando, vamos aí à nossa apresentação. Pois não, professor. Só um segundo. Tem um aluno aí que tinha me pedido para que eu falasse sobre monografia. Não sei se ele está presente aí agora. Eu já não lembro também quem é. Eu não me lembro. Né? Isso aí já está querendo muito esforço da minha mente. Não, porque
A aula que eu darei a seguir, às 8h30, será sobre isso. Então, se ele quiser assistir, me peça o link da aula que eu passo. Ou você mesmo passa também, Luiz, porque você tem o link. Tem, ok. Vamos ver se ele vai aparecer. Se vai haver essa manifestação. Se tiver como, eu direciono para lá. Beleza. Ok. Então, vamos seguindo. É importante citar que essa apresentação é efetivamente uma colcha de retalhos. Eu estou encerrando meus trabalhos como um dos vice-presidentes lá do CRC-RJ, agora, nesse mês de dezembro. Então, eu estou, assim, limpando a mesa. Então, tem um monte de tarefas, aí eu estou realmente sem muito tempo para fazer uma criação em cima desse assunto endividamento. Vamos ver por que endividamento é um assunto nosso. Eu pratico um trabalho voluntário chamado Doutor Finanças. Okay? Então, pratico e não pratico. Como assim pratico e não pratico? Eu tenho que ir lá e permitir a entrada. Eu pratico porque ainda atendo, ontem mesmo atendi 2 pessoas, e não pratico porque ele oficialmente foi encerrado. Ele é um programa de atendimento voluntário a pessoas com problemas diversos sobre dinheiro, não necessariamente problemas, eu digo, coisas ruins, mas um problema, entre aspas, bom, por exemplo, problema. Como que eu invisto R$200 mil que está na minha caderneta de poupança, por exemplo, foi pauta uma vez de um atendimento que eu fiz. Então, não foi o nome que eu criei, eu apenas exerci um atendimento cujo nome era Doutor Finanças. Tá? Então, em função disso, eu tenho uma base de dados muito grande sobre esses atendimentos. Alguns desses dados eu vou mostrar para vocês aqui, eles estão em alguns gráficos. E, nesse atendimento, eu procedia a 4 etapas. Então, a primeira etapa era falar sobre endividamento, ou tratar o endividamento das pessoas. As 3 etapas seguintes são essas aqui. Eu procurava ensinar a pessoa a fazer orçamento, procurava ensinar a pessoa a fazer investimentos, sendo essa atividade precedida de poupança. Vou explicar a diferença quando for a nossa aula, é o nosso terceiro assunto. E, muito raramente, porque a gente não chegava efetivamente a discutir isso, na maioria das vezes, como esse dinheiro acumulado através dos investimentos, seriam absorvidos, seriam fruídos, seriam usados, absorvidos na nossa vida. E caso não fosse fruído, ele seria passado em sucessão para os seus herdeiros. Então, eu entendo que esses 4 assuntos, de um modo geral, eles abarcam praticamente todas as grandes questões em finanças pessoais. E por que eu quis fazer em 4 etapas? Porque eu costumo dizer que é um papo de elevador. Você está lá, sei lá, está num prédio, alguém encontra com você, professor, como é que você resolve as finanças das pessoas? Aí a gente entra no elevador, quando chega lá embaixo, eu já terminei de explicar, são apenas 4 coisas. Dívidas, orçamento, investimento e fruição. Em 1 minuto, eu explico praticamente tudo que eu sei sobre finanças pessoais. É claro que não tem como falar sobre endividamento, tudo que eu sei, tudo que eu li, tudo que eu posso saber através dos livros ou dos vídeos que eu vou mostrar em 1 minuto. Então, caso a pessoa se interesse, como é que eu posso ser atendido por você? Lembrando, é um atendimento gratuito, ainda é. Eu quero ver se eu atinjo 500 atendimentos gratuitos para, a partir daí, começar a cobrar, baseado nessa experiência que eu vou ter acumulado. Inclusive, estou juntando material para lançar um livro sobre esse atendimento. Então, eu peço para a pessoa entrar em contato comigo e faço o atendimento por videoconferência. Tá? É muito estranho, inclusive, dizer que das 212 pessoas que eu já atendi hoje, até hoje, de 2016 para cá, 212 pessoas, mais ou menos, apenas 50, mais ou menos, retornam para o segundo atendimento. Apenas 20 e poucas pessoas retornam para o terceiro atendimento. Gratuito, acredito que de boa qualidade. Então, serão nossas próximas 4 aulas. Nós vamos falar sobre endividamento, sobre orçamento, sobre investimentos e sobre fruição.
Então, vamos ao endividamento. Para hoje, nessa parte, o Bernardo aparece na nossa apresentação, está aqui chorando, sobre dívida. Essa nossa exposição tem todos esses itens aqui, por isso que eu acho que realmente vai demorar um pouco, não vai dar para falar apenas na noite de hoje. Tá? Eu vou exibir os 3 vídeos logo depois que eu terminar essa introdução aqui. Eles vão tocar direto, não vou fazer comentários. Tá? Tem aqui uma anotaçãozinha que eu pretendo fazer após a exibição deles, se for o caso, a gente vai discutir. Vou falar sobre 3 vídeos, mas não vou mostrá-los. São os 3 vídeos que eu usei para a aula anterior, do período anterior, que eu não tinha como, não sabia ainda fazer o vídeo vir dentro da aula. Então, eu ia lá no YouTube, assistia ao vídeo, fazia um estudo sobre eles e falava sobre os assuntos. Então, vou repetir aqui o que eu preparei. Alguma informação sobre dívidas, né, que eu tenho, assim, que eu sei que eu vou colocar. Vou falar sobre uma questão interessante que eu pratico, chamado autofinanciamento, que eu sugiro você praticar também, que é você mesmo bancar-se em termos de financiamento. Por exemplo, digamos que você tem um cartão de crédito no valor de R$2.000. Então, você pode muito bem não usar esse cartão de crédito, abrir uma poupança nesse valor e fazer desse fundo de R$2.000 um financiamento para você, criando, digamos assim, uma entidade, entre aspas, chamada Banco Eu, né? No meu caso, meu nome é Luiz, seria o Banco Luiz. Então, o Banco Luiz seria o meu cartão de crédito, eu pagaria juros para ele. Né? Então, isso é uma maneira de você fazer os seus financiamentos. Começaria com cartão de crédito, passaria para financiar um carro de pequeno valor, por exemplo, 10, 15 mil reais. Você consegue fazer isso. Financiaria uma casa aí na faixa de 100, cento e poucos mil reais. É óbvio que algumas décadas depois, né, de poupança. E, quem sabe, financiaria praticamente tudo que você precisaria na vida se você fizesse esse dinheiro crescer ao longo do tempo. Só que, em vez de você pagar juros para o sistema financeiro, você pagaria juros para si próprio. Né? Vou mostrar algumas coisas sobre dívidas e patrimônio líquido ao longo da vida. Basicamente, mostrar para vocês algumas estatísticas de como as pessoas reportaram para mim alguns valores, como, por exemplo, dívidas na casa de 1,5 milhão. Eu vou mostrar aí a pessoa. Né? Eu fui pegar os capítulos de 3 livros, são esses aqui, um em inglês chamado Debt Management. O segundo é O Milionário Mora ao Lado, um dos melhores livros que eu conheço. Ele está, inclusive, aqui, ó. Já falei dele aqui na aula, O Milionário Mora ao Lado. Ele descreve bem detalhadamente o perfil dos milionários. Então, se você quiser se tornar um, seria interessante você ler como que os milionários são. E ao contrário do que a gente, em princípio, pensa, que é o que o livro fala, que chocou muita gente no mundo inteiro, eles têm um estilo de vida bem frugal. E, em função dessa frugalidade, sobra dinheiro ao longo do tempo, e eles atingem o patrimônio líquido de $1 milhão aos 57 anos, em média. É a idade que eu estou agora, mas eu não estou milionário ainda. Né? E o terceiro, Soldier of Finance, um cara que serviu no exército americano e ele aplica a disciplina de ter sido militar às finanças. E aí eu peguei lá algumas coisas sobre dívidas. Vou fazer um breve resumo sobre essa exposição toda e vou passar a tarefa, na verdade é apenas uma tarefa, está aqui no plural, mas é singular. Tá? E já estou adiantando, quem quiser já ir providenciando, o tema é reserva fracionária. É o tema do terceiro vídeo, que vai começar a rolar a partir de agora. Esses vídeos, um deles é da Porta dos Fundos, a gente já começa falando sobre comédia, né? Tem assim, uma maneira interessante que eles abordam sobre a dívida. É claro que, como vocês provavelmente sabem, o Porta dos Fundos ele ganha dinheiro fazendo propaganda, então eles fizeram um vídeo de propaganda para o Serasa. Né? E aí montaram ali uma cena onde uma pessoa faz parte de um grupo de endividados que não podem comprar nada, bebem água, portanto, estão no bar, mas bebem água. E um deles pede uma caipirinha, e aí vem todo o enredo que vocês vão ver. É bem interessante, mas ele fala sobre a mecânica, digamos assim, os procedimentos de solução de dívida do Serasa, com o qual a gente tem que ter bastante atenção
tem uma das pessoas que eu vou falar aí, que é o... Aliás, eu até esqueci. Sim, é um desses vídeos aqui. Chama-se Ronaldo Gottlieb, é um advogado especializado em endividamento. Ele é muito cauteloso com essas questões do Serasa. Tá? Agora, não deixa de ser uma coisa interessante, porque você pode, através da internet, facilmente renegociar uma dívida, e eles brincam até com essa questão de 90% de redução de juros. Isso realmente ocorre, tá? Mas eu nem falaria que o 90% é uma prática interessante, mas sim 95%. Então, se você tem uma dívida monstruosa, você pode praticamente considerar certo que você consegue reduzir 95% desse valor, porque existe os vídeos são muito inflados, os valores são muito inflados por causa de contratos muito agressivos. Né? Então, o grande lance é você entender o que disso tudo é juro e o que disso é principal. Isolar esse principal da dívida e aí sim parcelar, normalmente em 12, 24 vezes, é algo que você pode fazer. Tá? Então, vamos aos vídeos. A Porta dos Fundos. O segundo é o Como Enriquecer, aquele cara que é brasileiro e mora nos Estados Unidos. O chamariz do vídeo é Não Pague Dívidas, né? Mas aí depois ele explica. Não pague dívidas seguindo a cartilha dos bancos. Entenda essa negociação e faça a sua própria oferta para negociar. E aí ele fala dos juros que, de uma certa forma, são ilegais por uma leitura da Constituição, mas vários juristas já disseram que não é bem assim. Está aí um bom assunto para se pesquisar, né, que é aqueles juros reais de 12% ao ano, isso está na Constituição. Então, ele ancora parte do que ele fala nesse ponto. E, em terceiro lugar, o vídeo sobre reserva fracionária. Tá? Então, só lembrando, no papo inicial que eu estava tendo aqui com o professor Simval, acredito que alguns tenham ouvido, quando eu estava fazendo alguns estudos para tentar entender o que vem a ser reserva fracionária, eu tomei conhecimento, naquela época, isso deve ter uns 2 ou 3 anos, 7/8 do dinheiro do mundo é escriturado apenas, não existe. Tanto que se todo mundo for sacar o dinheiro que está lá na conta corrente, na minha, na sua, na de todo mundo, esse dinheiro não existe, não tem como as pessoas sacarem esse dinheiro. Né? Então, de 8/8 do dinheiro total do mundo, apenas 1/8 existe. Então, dessa fome alucinante dos bancos por lucro, parte dessa fome ela é operacionalizada através dessa permissão legal de criar dinheiro do nada, chamada reserva fracionária. Então, a tarefa que eu vou pedir para vocês, que é esse terceiro vídeo, não é efetivamente para você demonstrar para mim o que você sabe ou o que você pesquisou, e é óbvio que se você quiser fazer isso, esteja à vontade, eu só vou ver se o que você está escrevendo condiz com reserva fracionária, mas o que eu preciso é fazer através dessa oportunidade áurea que eu tenho de deixar você ciente desse mecanismo que é usado no mundo inteiro através dos bancos centrais e que efetivamente usurpa dinheiro da sociedade. Tá? Aqui no Brasil, a coisa é um pouco mais crítica, porque nós temos uma população brasileira, digamos, basicamente muito, eu diria, de não muitas condições, então uma base de sociedade, eu não diria pobre, mas eu diria humilde, e a pessoa humilde, isso é uma questão antropológica até, ela prefere honrar os seus compromissos. Então, os juros, de uma certa forma, eles se mantêm muito grande, porque uma grande massa de pessoas paga suas contas. E do momento que as pessoas tiverem esse tipo de consciência e simplesmente pararem de pagar, essa roda deixa de girar. Tem um gráfico aí que mostra o juro no Brasil comparado com alguns outros países. Isso realmente é para chocar. Tá? E aí tem esse segundo vídeo, ele fala um pouco sobre isso. O grande lance é a gente ter essa consciência e não se enrolar com dívida. Tá? Agora, se algo aconteceu, a gente se enrolou, não é para sair pagando que nem um doido, né? Não estou falando para dar calote, isso vai ficar bem claro no segundo vídeo. Você tem que entender qual é o mecanismo para você procurar pagar apenas o principal, ou seja, apenas aquilo que você realmente está devendo.
E aí, vamos ver o que tem aí para a gente comentar. Vamos aos vídeos. Quem tiver pergunta, por favor, fala, porque eu não estou vendo o que está acontecendo. Então, primeiro, Porta dos Fundos. Quem quiser fotografar aí a tela para assistir depois os vídeos, né? Ou se quiser ver lá no nosso canal do YouTube, é um vídeo sobre dívida, 2 minutos e meio de tempo. O segundo é Como Enriquecer, aquele cara brasileiro que mora na Flórida e de lá leciona educação financeira aqui para o Brasil. O tempo que eu fiz o corte tem 3 minutos, quase 4. E Econofácil tem 5 minutos e vai explicar o que é reserva fracionária. Quem não conhece, eu acredito que vai ficar bem chateado por esse tipo de coisa ser oficial, legal, tudo dentro da lei, continua existindo. Vamos lá. Primeiro, vamos rir um pouquinho com o pessoal do Porta. Eu acho muito maneiro. Um brinde de água da bica para quem não tem um centavo. Um brinde ao Serasa. A gente é muito fudido mesmo, né? O agiota nem me cobra mais. Ele me vê, dá um abraço assim pro Necamar. Vai ficar Caipirinha tudo de bem. Lima. Não deve ser daqui, não. A gente tá mais endividado que a Argentina aqui. Ué, na comanda diz Guilherme. Foi você que pediu, Ué, né? tanto Guilherme Aí. que tem aqui, né, gente? Isso, Guilherme. Caipirinha de R$20, Não irmão? sei se é 20, não é 20? Que dinheiro? Do quê? Disso? Ah, gente, aí é... O que foi? Eu renegociei minha dívida. Ih, Elé, falei. Mas você era mais fudido que a gente. Eu sei, mas me deram 90% de desconto. Daquela dívida que eu tinha há um ano de R$5.000, eu paguei 500. Foi culpa deles, não foi culpa minha, não. Peraí, eles quem? O Serasa limpa nome. Eles têm escrúpulos. Você fica falando perto do celular, aí eles descobrem que é você que tá falando e eles ficam 2 meses mandando você pro site. Eu entrei. Então tu tá com dinheiro, irmão? Eu tô com dinheiro agora, mas daqui a pouco. É carnaval, eu já tô endividado. Você me conhece, César? Por que você fez isso com a gente, cara? Desculpa, A gente. gente ia morar na rua junto, Guilherme. Eu vou morar na rua junto com você. Eu já te falei quantas vezes que eu vou morar. A gente é junto no Não quero ano. tua caridade, eu queria teu desespero. Eu tenho nojo de você. Eu só queria ter o nome limpo, gente. Eu queria comprar parcelado. Quem é que não quer comprar parcelado? Sai daqui. que eu vou Só fazer? vai beber água da casa junto quem é fudido, não é não? Bebo Não é? também aqui, ó. É um cheiro estranho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu errei, meu mundo são vocês, gente. O que eu vou fazer? A gente faz o que da vida? A gente fala que a gente é fudido junto no bar. Se vira, meu irmão, se vira. Vamos, gente. Como é que eu vou viver sem vocês, gente? Você vai ficar aqui e vai pagar a conta, valeu? Ai, merda. Vai de lixia, que essa tá péssima. Aí, vamos testar aí pra ver como é que é esse negócio. Eu acho melhor não, mas vai lá, por sua conta e risco. Como é que é o nome do site? Serasa limpa nome. Não clica aí não. Bota seu CPF, que aí você já negocia logo online. Como é que tu sabe disso? É intuitivo o site. Tu vivo, não. É. Então me dá aí teu CPF pra ver como é que tá teu rombo. Pode botar, não devo nada pra ninguém. Devo a porra toda, vai. Bota aí. 0589, não bota não. Vou assumir. Eu negociei a dívida com eles. Meu nome tá limpo, cara. Acabou. Valeu. Sim. Tem pastelzinho de camarão aí? Pastelzinho com queijo brisinho, negocinho perfado. Obrigada. Um brinde de água da bica. Não pague as suas dívidas nos termos que eles estiverem lhe impondo. Não é para você dar o calote completamente, é para você pagar aquilo que você pegou emprestado, mas não os juros absurdos que eles estão te impondo. As taxas de juros dos bancos brasileiros são absurdamente abusivos. É tão abusivo que chega a ser um assalto à mão desarmada. É um verdadeiro crime que eles cometem contra você e não é você que tem que se sentir mal porque está devendo a eles. É o contrário. Você quer saber agora como se livrar das dívidas definitivamente e nunca mais ouvir falar delas? Então vou te explicar como. Até quando você vai viver nessa roda viva de ficar devendo ao banco? Você sabia que a inadimplência cresceu no Brasil e atingiu 61,7 milhões de brasileiros
De acordo com o SPC, você sabia que 8 em cada 10 brasileiros devem no cartão de crédito, de acordo com pesquisas divulgadas pelo G1 da Globo? Cartão de crédito é a maior dívida das famílias brasileiras de alta e baixa renda, segundo pesquisa do CNC. Carnê é o mais usado pelos mais pobres e financiamento de carro é a segunda maior dívida dos mais ricos. Você sabia que o número de endividados no Brasil é do tamanho de uma Itália inteira? O total de pessoas com contas atrasadas, que atingiu 63,4 milhões de pessoas, é quase o equivalente à população do país europeu. Embora mais pobres ainda representem maior parte dos afetados, o índice de inadimplência cresce nas faixas de renda superior também. Os juros brasileiros continuam sendo os mais altos do planeta. Para você resolver definitivamente o problema das suas dívidas, você tem que, primeiro, renegociar a sua dívida. Segundo, aprender a como nunca mais entrar nelas. Você sabia que a cobrança de juros sobre juros no Brasil é anticonstitucional? É um atentado à Constituição brasileira. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Brasileira de 1988, diz assim: o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar que disporá inclusive sobre, parágrafo 3º, as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desses limites será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades nos termos que a lei determinar. Durante o período do Renascimento, grandes famílias de comerciantes europeus ficaram conhecidas como banqueiros. Esses banqueiros iniciaram suas carreiras como notórios comerciantes até que começaram a utilizar o lucro obtido como comércio como crédito para seus clientes. Isso acabou dando tão certo que suas atividades bancárias começaram a se sobrepor às suas demais atividades comerciais. A palavra banqueiro é derivada do antigo termo italiano banca, que significa banco, pois eram nos bancos públicos onde esses comerciantes banqueiros costumavam se sentar para negociar seus empréstimos. De início, os banqueiros e seus bancos surgiram exercendo uma atividade legítima e altamente produtiva, sem precisar utilizar de meios pouco convencionais para obter lucro, diferentemente de hoje, como você verá no decorrer deste vídeo. Basicamente, eles recebiam depósitos e pagavam juros menores aos seus depositantes, ao mesmo tempo em que utilizavam esse depósito ou seu capital próprio para emprestar dinheiro a outras pessoas a taxa de juros maiores, assim obtendo lucro com o que chamamos de spread bancário, que é essa diferença entre a taxa de juros que o banco paga aos seus depositantes e a taxa de juros que os bancos cobram aos seus tomadores de empréstimos. Entretanto, com o passar do tempo, esses banqueiros utilizaram de sua influência política junto a governos para serem beneficiados com alguns privilégios como a cartelização do setor bancário, a criação de uma instituição que tivesse o monopólio da emissão de uma moeda de curso forçado que estaria sempre ali para lhe salvar quando necessário, e principalmente a legalização da prática de falsificação de dinheiro. É isso mesmo, você não escutou errado. Os bancos falsificam nosso dinheiro de forma legal através do que eles chamam de sistema de reservas fracionárias. E é exatamente sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então, se você ficou curioso, assista esse vídeo até o final e entenda como e por que os bancos falsificam nosso dinheiro. Olá! Esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre como funciona o sistema bancário de reservas fracionárias. O que aconteceria caso você resolvesse produzir na sua casa notas de reais idênticas às produzidas pela Casa da Moeda e acabasse sendo descoberto pela polícia? Por mais bem feitas que as suas notas fossem, você seria enquadrado no crime de falsificação previsto no artigo 289 do Código Penal e estaria sujeito a uma pena de 3 a 12 anos de prisão além de multa.
Agora, o que aconteceria caso o dono de um banco fosse flagrado criando dinheiro a partir do nada, da mesma forma que você no exemplo anterior? Absolutamente nada. E é exatamente isso que eles fazem através do sistema de reservas fracionárias. O sistema de reservas fracionárias é a permissão para que os bancos façam empréstimos e operações financeiras em um valor superior aos depósitos que estão em seu caixa. Ou seja, com a reserva fracionária, estas instituições podem emprestar ou investir o dinheiro que de fato elas não possuem naquele momento. Funciona da seguinte forma: digamos que você deposita R$1.000 em sua conta corrente no seu banco. Muita gente acredita que os R$1.000 ficarão ali parados, esperando para serem sacados, mas o fato é que os bancos têm a obrigação de manter guardado apenas parte do dinheiro que você depositou. Sendo assim, o seu banco vai guardar uma parte desse dinheiro, digamos R$100, e emprestar os R$900 restantes para outra pessoa. Essa outra pessoa vai acabar gastando essa quantia de alguma forma e inevitavelmente esse dinheiro acabará sendo depositado em outro banco. Esse outro banco vai guardar uma parte desse dinheiro, nesse caso R$90, e emprestar os R$810 restantes para outra pessoa e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo em que seu dinheiro foi sendo emprestado a outras pessoas, ele continuou integralmente disponível a você. Dessa forma, os seus R$1.000 iniciais se transformaram em R$10.000 como num passe de mágica. A porcentagem que cada banco tem de obrigatoriamente guardar de cada depósito é determinada pelo Banco Central e é conhecida como depósito compulsório. No nosso exemplo, o depósito compulsório foi de 10% do valor de cada depósito. No Brasil, hoje, essa taxa é de 25%. Os bancos são obrigados a depositar essa taxa do compulsório junto ao Banco Central. Trata-se de uma ferramenta de controle de expansão monetária. Quanto menor for essa porcentagem, maior será a quantidade de dinheiro que os bancos podem criar através de novos empréstimos. Todo esse sistema se baseia na premissa de que todos os correntistas jamais sacariam seu dinheiro ao mesmo tempo. Ou seja, se isso acontecesse, todo o sistema financeiro quebraria, já que existe mais dinheiro nas contas correntes e em circulação no mercado do que guardado efetivamente nos cofres dos bancos. Também por esse motivo, o maior medo de todo o sistema financeiro hoje é que ocorra uma corrida aos bancos. Falarei mais sobre esse tema no próximo vídeo. O fato é que tudo isso começou quando, há um longo tempo atrás, os bancos começaram a emitir recibos de armazenagem aos seus depositantes, os quais atestavam que eles tinham ativos de valor como ouro ou prata guardados naquele banco. Esses recibos então começaram a circular como dinheiro. E vendo essa oportunidade, banqueiros se tornaram fraudadores ao criar falsos recibos de armazenagem que começaram a circular como se fossem genuínos, mas que não eram lastreados por absolutamente nada. Essa prática fraudulenta se perpetuou e até hoje os bancos ganham dinheiro ao simplesmente criarem dinheiro do nada. Antes eles podiam criar suas próprias cédulas, hoje eles criam apenas depósitos eletrônicos. E esse tipo de fraude é chamada hoje pelo bonito nome de Sistema Bancário de Reservas Fracionárias. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer. Durante o período do Renascimento, Bom, é isso. Alguém tem algum comentário, professor Simval, ou alguém da turma? Sem Professor, comentário? essa reserva fracionária, então, seria porque tem mais dinheiro circulando do que, efetivamente, dinheiro físico, né? Então, Olivia, eu não sei exatamente, porque falta para mim muito conhecimento, tá? Eu não sei se te falar se é só por isso, ou se, em que escala isso ocorre, mas isso é uma das razões. Então, quando ele fala lá que os bancos, as instituições financeiras têm uma reserva, um depósito compulsório para o Banco Central, isso quando eu era da minha graduação, aí na UFRJ, eu achei isso bem interessante, né? O professor chamou atenção para ter esse enxugamento de liquidez. Então, como é que o Banco Central faz isso com a base monetária? Ele chupa dinheiro dos bancos, de uma certa forma, fazendo isso, ele desestimula a inflação, né? Então, o que o banco faz? O dinheiro que está sobrando lá para ele, digamos assim, ele recolhe para o Banco Central. Então, o Banco Central fica com o dinheiro, digamos assim, de todos os bancos. Agora, parte desse dinheiro, pelo que não está muito claro nesse vídeo, mas por isso que eu estou... A minha ideia é que isso chame a atenção de vocês, e se vocês quiserem, vocês vão atrás desse conhecimento. Os bancos tem uma norma do Banco Central do Brasil,
tem até um PDF em algum lugar aqui no meu computador, que ele diz lá como que o banco vai contabilmente criar isso. Então, no vídeo anterior que eu ia colocar, depois eu assisti e achei melhor não trocar por esse, ele falou que para você entender isso bem, você precisa ter uma ideia boa sobre contabilidade, porque, digamos assim, a gente tem que entender bem o passivo ou o patrimônio líquido do banco para a gente entender como que essa moeda escritural é criada. Mas aí, resumindo, indo até para a sua pergunta, isso me espantou muito, né? De entender que 7/8 do dinheiro do mundo, do dinheiro que é escriturado, né? Que a gente pega... Quando a gente pega o celular assim, olha, quanto eu tenho? Tenho R$1.000 no banco. É desse dinheiro que eu estou falando. Moeda escritural. Que ele explicava isso no outro vídeo, que eu não coloquei. Se for somar tudo no mundo todo, 7/8 realmente não existem. Então, assim... O mais estranho para mim é saber que desses 7/8, parte desse dinheiro é emprestado para nós, e quando a gente não consegue pagar de volta, o banco nos esfola até a nossa morte para receber esse dinheiro de volta. Quer dizer, na verdade, não havia dinheiro, né? Então, a ideia desse vídeo, assim, é realmente deixar vocês muito chateados, entendeu? Para a gente ver, o professor Simval gosta muito de falar isso, para a gente tentar entender o que tem por trás da cortina. E isso nem está muito de trás da cortina em si, isso está muito claro, né? Esse vídeo está de livre acesso, reserva fracionária não é um assunto secreto do governo, alguma coisa assim, no mundo inteiro, mas a gente não se interessa muito por isso, né? Esse cara que eu vou falar aí, o Ben Zrell, não sei se é assim que se fala, ele é muito contra o pagamento das dívidas. Então, é claro que ele não está estimulando assim, a gente ficar inadimplente por esporte. Não é bem assim, mas houve um descompasso no nosso caixa. É interessante a gente entender a mecânica dos empréstimos, da qual a gente participa, por estar ligado ao sistema financeiro, e, em caso de inadimplência, parar a nossa vida, entender esse processo e negociar com o banco. Um dos caras que eu vou falar aí, que é o Ronaldo Gottlieb, se não me engano é logo depois, ele é um advogado especialista nisso, até já dividi 1 ou 2 lives com ele num grupo de educadores financeiros. Ele alerta bem para essas coisas, a gente precisa entender bem essa mecânica jurídica, e, segundo ele falou, nós temos mais direitos do que a gente pensa que tem, e os bancos têm muito menos força do que eles dizem ter. Então, essas ligações que eles fazem, essas mensagens, vou executar você, etc., tem algum fundo de verdade, mas é muito pequeno, esse fundo de verdade. É interessante, uma vez estando endividados com inadimplência, né, porque a gente pode estar endividado sem inadimplência, a gente precisa realmente conhecer os nossos direitos. Então, Lívia, é mais ou menos por aí. A minha ideia é que vocês saibam que isso exista, em algum momento da vida de vocês lá na frente, vocês possam pegar um pouco mais de confiança, de conhecimento sobre isso. Felipe, levantou a mão, por favor. Opa, professor, tudo bem? Não sei, assim, só comentar essa questão de reserva fracionária, tá? É basicamente o que permite a existência do sistema financeiro, né? E essa conta de 7/8 é porque para cada R$1 que o banco tem de patrimônio líquido, ele pode emprestar 8. Olha só aí. isso. Olha só. É que nós operamos, a economia opera num sistema de crenças, tá? Então, a turma é muito nova, acho que nunca ouviu falar em filipeta, né? Mas se entrarem no Google, é interessante buscar o que é a filipeta. É mais ou menos uma pirâmide, o banco é uma pirâmide. Então, eles operam de uma maneira que eles vão emprestando muito mais do que tem
E o dia que o negócio vai à ruína, que se todo mundo correr lá para retirar os seus depósitos, tudo quebra. Mas, como estão, não só o Banco Central, como os banqueiros estão sempre de olho nisso, eles têm mecanismos para se proteger. E um dos mecanismos que o governo utiliza, quando vê que está tudo quebrando, é trocar a moeda, ele troca o padrão de referência. E foi assim que aconteceu. A gente estava num regime de inflação gigantesco, né? Até o governo do Itamar. Quando chegou no governo do Itamar, trocou a moeda, né? Então, você tinha... o que era antes? Era cruzeiro, cruzado, sei lá que diabo era. Mudou tantas vezes que eu já me perdi. Aí, quando houve a mudança, houve uma troca de padrão, né? Tinha aquela... Como é que chamava aquilo? MRV, não era isso? Era isso? Unidade Real de Valor, URV. URV. Isso, URV. Você tinha uma unidade supostamente real de valor que fazia esta correlação entre a moeda antiga e a moeda nova. E a moeda nova só deu certo porque o povo acreditou. Porque se o povo não acreditasse, nós estaríamos até hoje naquele regime inflacionário. Então, a gente opera num clima apenas de crença, e é extremamente frágil isso. O dinheiro é algo frágil. O dinheiro é uma representação simbólica de trabalho, de material, de tudo isso. É tudo representação simbólica. O homem funciona, ele opera nas representações simbólicas. Isso é tão representação simbólica quanto é a paixão de uma pessoa pela outra. Não tem diferença. Economia funciona na base da psicologia. É psicologia pura. E a gente fica achando, né, a gente quando não estuda filosofia, fica achando que a moeda é algo real, mas não é real. Aquilo ali é extremamente volátil, é abstrato. Ou seja, nós estamos sempre pisando num pântano. Essa que é a verdade. Nós estamos pisando sobre areia movediça. E isso não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Então, quanto mais o povo acredita, mais supostamente estável é a moeda. Essa que é a grande relação. Então, vamos de educação financeira para, pelo menos, saber como é que as coisas são. Tem um livro chamado... Oi? Não, quero falar, cada vez mais a tendência do dinheiro ser assim, mais uma ideia do que físico e real, principalmente com o Pix, com as criptomoedas e todos os bancos digitais mesmo, porque, por exemplo, no Nubank é, sei lá, R$4 de taxa para sacar dinheiro. Ninguém vai sacar dinheiro, você pode fazer uma transferência no Pix. Até mesmo camelô e trabalhadores informais estão aceitando. Então, a tendência é cada vez o dinheiro ser mais uma ideia e o valor que a gente atribui do que físico e assim. É isso mesmo. Fala aí, Jean. Como a Lívia falou, eu também queria adicionar que, tipo, esse problema que tem agora de 7/8 ser um dinheiro, digamos, imaginário, ele vai se resolver com o passar do tempo. Quanto mais o dinheiro se tornar digital, mais esse problema vai se resolver. Então, quando eu soube dos 7/8, nessa oportunidade, eu soube que a relação era menor há um tempo. Então, ela se tornou 7/8 e estava indo em direção a uma fração mais desvantajosa ainda para a gente. Então, eu não sei exatamente se isso vai acontecer, não. Se a gente retornar aí para a aula presencial, quem tiver curiosidade, saindo ali do aulário, dobrando à direita em direção ao palácio, tem ali escrito, pichado assim no muro, dinheiro é só uma ideia. Eu até lembro que eu já fotografei isso. E nada mais verdadeiro, né? Alguém, não sei se estava realmente ciente disso tudo que a gente está falando aqui, mas está lá escrito, dinheiro é só uma ideia. E, Lívia, quando você falou agora que é R$4,
Eu tenho Nubank, uso muito, mas aí o que eu faço? Eu mando para o Inter, e o Inter você pode sacar, né, sem pagar. E quando eu soube pela primeira vez, era 6, então já melhoraram, baixaram para 4, né? Mas é um absurdo, pagar R$4 Eu não tenho dinheiro físico há um ano. Pois é, eu me dei conta hoje que eu estou apenas com R$6 na carteira. Amanhã eu vou a Brasília para participar de uma reunião e tenho que pegar pelo menos uns R$20, vai que eu preciso, sei lá, de alguma coisa, né? Eu já me acostumei também a não andar mais com dinheiro. Impressionante. Bom, joia, é muito interessante quando tem essas discussões. Vamos seguir aqui, então. Esse cara, ele é judeu, fala português normalmente, né? Ele tem um canal, eu não lembro, acho que o canal dele é o próprio nome, Ben Jurel, não sei pronunciar esse nome dele. Mas ele tem esse livro, eu já tive acesso a esse livro, um PDF, alguma coisa assim, e ele não fala exatamente sobre dívidas, mas parte dos assuntos dele é sobre dívida. E ele é muito incisivo, tá? Ele é muito crítico, ele, como é um estrangeiro, ele tem algum conhecimento sobre outros países, então ele realmente reforça essa ideia de que aqui a coisa é muito absurda. Então, num sistema de coisas muito absurdas, a gente precisa ser absurdo também, né? Então, ele está tentando nos convencer, digamos assim, a participar do jogo com algumas armas parecidas com as que o sistema usa contra nós. Então, ele tem lá uma metodologia que está aí descrita nesse livro sobre essa questão da gente, para pagar a dívida, você precisa ter uma boa ciência dessa engrenagem para entender que muito é de juro, está muito inflado. E aí ele citou uma coisa que eu achei bem interessante, que eu falei por alto no início da aula. Os juros são muito altos porque muitas pessoas de origem humilde detestam a ideia de ter o nome no Serasa. Então, as pessoas pagam oferta e procura. Como muita gente paga, o banco deixa a taxa lá em cima. As pessoas empobrecem aos montes por causa desses juros, se não me engano, encachopante, uma coisa assim, que alguém já usou, um adjetivo bem escroto mesmo. Então, uma possibilidade seria um calote generalizado, digamos assim, para que o sistema recuasse um pouco em termos de taxa. A taxa é elevada porque muitas pessoas pagam, né? Então, lembrando aqui, mais uma vez, isso aqui não é um incentivo para que se faça calote, se pratique o calote, mas estando numa situação de descompasso de fluxo de caixa, que a gente não possa mais pagar dívidas, considere-se entrando para um mundo onde você vai pesquisar sobre isso, entender como a engrenagem funciona por trás da cortina, para, pelo menos, você entender as regras do jogo, né, que são praticadas. Então, aí desse vídeo eu tirei o seguinte: primeiro passo, saber custo de vida e passar a viver um padrão abaixo da renda. Isso aqui é quase que um mantra das finanças pessoais, né? Uma boa aula sobre finanças pessoais significa o seguinte: gastar menos do que se ganha. Tá? Basicamente isso. Agora, como é que você vai implementar isso nas famílias, né? Por isso o nome Finanças Pessoais. A minha família é diferente da sua, diferente da dele. Então, o fato de ser algo pessoal, como é que a gente vai saber, como é que eu vou explicar aqui para você os problemas que eu já tive na vida para estar hoje com as minhas finanças do jeito que elas estão? Então, isso é uma coisa muito complexa, mas, basicamente, o nosso orçamento ele tem que equalizar isso, né? Viver abaixo da renda para que haja sobra, investir de maneira, digamos assim, inteligente, né? Daí a inteligência financeira, para que você possa ter dinheiro suficiente na vida para poder usar na sua aposentadoria. Basicamente, é isso. Em um minuto, a gente sabe o que são finanças pessoais. Nunca pagar o mínimo do cartão, todo mundo sabe disso, né? Ou paga tudo, é o que ele fala, tá? Ou paga tudo, você tem dinheiro para pagar, você paga tudo. Agora, não tem dinheiro para pagar, não paga.
Então, a sua dívida, o seu boleto veio R$ 2.500, você não tem, só tem 1.800, não paga. E aí, obviamente, isso é uma estratégia orientada por ele, né? Se você quiser entender bem, segue lá os vídeos dele, ele lança muitos vídeos, Instagram também, o tempo inteiro, né? Porque, obviamente, ele ganha dinheiro com isso, ele ganha dinheiro com as aulas, com as consultorias, etc., com os cursos que ele faz pelo Brasil. Então, tem lá toda uma estratégia sobre isso, é interessante ouvir falar da boca dele, né? Então, ou paga tudo, ou não paga, ou paga coisa alguma, e negocia depois. Então, essa negociação é que, para ela, você precisa saber das engrenagens, senão você vai ser engolido pelo sistema. A ideia é que você junte dinheiro para poder quitar dívidas, e ele fala nesse vídeo sobre uma negociação dele de um dinheiro que ele pegou de 20 mil que viraram 86 mil. Então, 20 mil de principal viraram 86 mil, esses 66 mil aí de acréscimo foram de juros, né? Então, na época que estava com 86 mil, ele ofereceu para quitar, aí ele explica essa negociação, ofereceu 2 mil para pagar os 86. Okay? O banco contra-ofertou com 7 mil, aí ele falou, não vou pagar 7 mil, posso pagar 2. Mas aí vai daqui, vai dali, negociou em 2.500. Então, essa negociação pode ser que seja do conhecimento de vocês, algumas pessoas que estejam passando por isso, ou vocês mesmos. Estar inadimplente significa que você tem que ter muita informação. Então, eu acho interessante o que ele fala. Não paga coisa alguma, mas não é para que você dê calote, é para que você obtenha informação para saber como as engrenagens estão dançando, digamos assim, nesse jogo, para que você possa, pelo menos, entender o que está acontecendo, e não simplesmente o cara te falar, paga isso e pronto. Tá? Muito cuidado com dívida. E passar a comprar tudo à vista, né? Se não me engano, no segundo vídeo ele falou, se você se enroscou com isso, sai dessa questão, tem todo aí um conhecimento sobre isso, e nunca mais participe dessa questão aí. Nunca mais fique com inadimplência. Então, o segundo vídeo que eu vi para o semestre anterior é desse cara aqui, Ronaldo Gottlieb, embora o sobrenome, não lembro de que país é um sobrenome estrangeiro, mas ele é brasileiro, ele é um advogado, ele faz parte de um grupo de educadores financeiros, do qual eu faço parte, já orientei 1 ou 2 lives com ele, né? E, inclusive, por conhecer a página dele, estudar a página para poder trazer assuntos, eu soube fazer muito bem perguntas para ele, porque ele tem, assim, zilhões de vídeos, são vídeos pequenininhos, você pode ver aí o tempo, 3, 5, 2 minutos, 1 minuto de vídeo, é um ponto específico, ele faz muito vídeo, coloca lá, grande parte do que ele fala é grátis, tá? Mas ele tem também consultoria, tem livros, etc. Então, lá no vídeo que eu só não tenho aqui o nome do vídeo, mas num desses vídeos, okay? Diz ele lá, a evolução da dívida. O que é a evolução da dívida? É o que o cara trouxe aqui, ó, dos 20 ter virado 86. Tá? 20 mil que ele pegou viraram 86 mil. Então, isso aqui é a evolução da dívida. Deve ser demonstrada. E aí já começa um dos pontos, inclusive fez parte de um atendimento meu. O banco liga, ó, sua dívida é 18 mil. O devedor, ele tem o direito de saber o seguinte, tá bom, é 18. Como você compôs esse valor que deu 18? O que é principal, o que é juro? O banco não vai te informar. Tá? Então, já começa por aí. Normalmente, esses juros abusivos, etc., vamos supor, o banco quer receber 4 mil. Ele diz que você está devendo 250 mil e tenta fechar um negócio para 5 ou 6. É mais ou menos isso que acontece. Então, você precisa pedir que essa dívida seja demonstrada, ou seja, como você compõe esse valor que você diz que está. Então, tem todo um processo de negociação que você tem que estar com a cabeça bem fria. Tá? Então, por isso que é interessante, você está se aproximando de uma situação dessa, ou conhece alguém, é muito interessante saber dos seus direitos em relação a isso. Então, saldos, pagamentos, amortizações, juros, etc. Nosso direito é ter informação clara, e normalmente é isso que o banco não vai te dar. Tá? Maiores medos que ele reporta que os clientes falam para ele.
sobre penhora de bens e cobrança abusiva. E aí ele fala algumas questões interessantes. Pode penhorar salário? Não, salário é impenhorável. Aí ele fala que caderneta de poupança é o investimento melhor que existe, porque, teoricamente, caderneta de poupança não pode ser penhorado até 40 salários mínimos, se não me engano. Tá? Só que eu sei pelo menos um caso, num valor bem abaixo dos 40 salários mínimos, e que foi penhorado pelo banco. Então, é interessante a gente ter apoio jurídico numa hora dessa. E cobrança abusiva. É essa cobrança abusiva que faz com que essa dívida não seja demonstrada. Tá? Isso é bem complexo mesmo. Ele cita o suicídio, tá? Às vezes as pessoas consideram um ex-aluno meu que atingiu o primeiro milhão aos 30 anos, ele já trouxe ele aqui para falar, um amigo dele já foi para cima de um prédio e já se jogou. E morreu. Então, isso aqui é um assunto de extrema gravidade. Extrema gravidade. Às vezes a gente vai ficar tão maluco que vai perder a noção da realidade e pode faltar pouco para a pessoa cometer o suicídio. Isso é muito grave, galera. Isso realmente existe. Tá? Então, às vezes a pessoa fala, não vou conseguir resolver isso, que se dane. Então, minha família vai receber indenização de seguro, etc. Então, às vezes o seguro, não sei se é às vezes ou se é sempre, não cobre suicídio. Isso é muito complexo. Tá? Esse assunto é muito grave. Os devedores possuem mais direitos que pensam e os credores possuem menos força do que aparentam. Isso que eu disse, ainda agora eu falei do vídeo dele. Ele costuma dividir dívidas por agressividade. Então, como ele é especialista, tem algumas dívidas, por exemplo, dívida com IPTU, dívida de condomínio. Essas dívidas, mesmo o imóvel que você mora seja apenas um imóvel, você só tem aquele, esses dois, pelo menos, IPTU e condomínio, o seu imóvel pode ser tirado de você. Tá? Então, essa é uma dívida de alta agressividade. Já, se não me engano, algumas coisas de cartão de crédito, algumas coisas disso ou daquilo, dívida de menor agressividade. Então, elaborando uma estratégia para pagamento de dívida, quando ela está muito alta, essa divisão passa a ser algo bastante importante. Existem vídeos sobre isso lá no canal dele para você ter ciência disso. Isso é bom recomendar para as pessoas que possam estar precisando. Não há penhora de conta poupança até 40 mil, eu falei 40 salários, mas são 40 mil reais, não sei se esse valor já foi ajustado. Então, ele sugere juntar em uma caderneta de poupança valores que até esse valor de 40 mil, você consegue ter assim, uma blindagem, digamos, que não pode ser penhorado. Então, ele sugere você juntar dinheiro e ir negociando, aí tem lá todos os passos, né? Tem até alguma coisa de humor para você lidar com isso. Né? Então, você junta dinheiro e quita a vista, junta dinheiro, quita a vista e por aí vai. Carro ou moto, sendo ferramenta de trabalho, são impenhoráveis, é uma coisa que muita gente não sabe, eu até nem lembrava disso. Bens de uma casa não podem ser penhorados, salvo se forem objetos de muito valor. Então, será que vão pegar minha televisão, minha geladeira, etc? Não. Meu sofá, minha cama? Não. Mas se você tiver um quadro de algum pintor famoso, algo que vale muito dinheiro, isso sim pode. 60% da população economicamente ativa está no Serasa. Após negociação, 80% volta a ficar inadimplente. Então, ele expressa muito esse descontentamento com esses ferões de Serasa, por acaso, o motivo do vídeo lá da porta dos fundos. Tá? Normalmente, perto de algumas datas especiais, tipo Natal, Dia dos Namorados, eu não lembro exatamente quais são as datas do ano, tem esse feirão limpa-nome, as pessoas vão, pagam, fazem a negociação e voltam a ficar inadimplente de novo. Quer dizer, é uma estatística muito inconsistente, não sei nem se é esse nome. Tá? Então, ele é muito contra essas questões, por isso que ele explica os procedimentos para que você saia dessa dívida, não nessa correria, digamos, que o vídeo tentou mostrar lá. Você vê que um já tinha feito, o outro, a menina lá estava fazendo também, o outro que estava conversando com ela no final do vídeo já ficou um pouco interessado e tudo. Então, isso aí realmente,
estou devendo, sei lá, R$4.500, de repente eu consigo sair disso com 800, alguma coisa assim. Então, isso realmente leva as pessoas para pagar, mas, como ele está dizendo, muita gente volta para isso. E ele explica lá essa questão que parece uma falácia, né, de que 5 anos a dívida prescreve, realmente prescreve, ela se torna, assim, não vai poder ser cobrada, né, isso que diz a respeito da prescrição, mas ela não é extinta. E aí tem alguns casos que são falados a respeito disso. Eu soube, por exemplo, de um funcionário do Banco do Brasil que tinha um valor negociado pelo Banco do Brasil, né? Então, para ele ter promoção lá dentro, ele teve que pagar uma dívida com um juro absurdamente alto, porque ele precisava subir de carreira lá dentro do Banco do Brasil. Então, a extinção da dívida realmente só termina quando você paga mesmo esses juros absurdos aí. Mas, depois de 5 anos, realmente, assim, a cobrança não pode ser feita. Tem algumas coisas interessantes que a gente precisa saber a respeito disso. Essa menina aqui, a Luciana Fior, ela também faz parte desse grupo do qual eu faço parte, porém, já há uns 3 ou 4 anos, em função aí desse desenvolvimento dela, ela tem aqui o canal Domine Suas Finanças, ela se despediu do grupo. Galera, estou muito ocupada aqui, estou resolvendo minha vida. Aí ela tem esse canal aqui, Domine Suas Finanças, e vendo alguns vídeos sobre ela, eu descobri uma coisa que eu acho que é interessante, normalmente eu recomendo, que é ir para o site do Banco Central. Isso é uma orientação que eu vi dela, aprendi com ela, vendo os vídeos dela, né? E ele tem lá na parte de estatísticas uma relação decrescente de dívidas, de taxa cobrada pelos bancos, né? Então, você, por exemplo, eu fui para essa página aqui hoje, eu nunca lembro direito qual é a URL aqui em cima, mas eu coloco no Google assim, Banco Central do Brasil, né, BCB, estatística de taxas, alguma coisa assim. E aí cai nessa página, aqui embaixo tem, ó, cadê? Crédito pessoal não consignado, tá aqui. Aí você clica aqui e vai abrir essa página que eu vou mostrar aqui agora. Então, essa planilha eu tirei hoje para essa aula. E eu tenho aqui 3 observações de 3 vezes que eu já falei disso em outras aulas. Então, em março desse ano, tá, o banco que estava cobrando menos era o Safra, estava cobrando 0,89 ao mês. Repara que já veio para 1,06 de março para cá, como é que a inflação está indo, né? Isso está refletindo, obviamente, nas instituições. Então, reparem que os bancos mais baratos, está aqui a taxa por mês, ó, o banco Andibank, ele hoje é quem oferece a menor taxa, que o Banco Central tem essa missão de divulgar qual é a menor taxa. Então, você, como usuário, se você está pagando aqui, ó, na Caixa Econômica Federal, R$ 2,38 ao mês, e você pode usar isso daqui, você pode fazer a portabilidade de crédito. Aí você já sabe para que banco você vai pedir. Não é uma coisa muito simples de fazer, mas é possível, está aí a informação. Em julho, na aula que eu dei sobre endividamento, o Banco Simpala já tinha ido para 1,3 ao mês, 1,03. Né? Então, já ganhou aqui, já subiu de 0,89 para 1,03. E agora, o Andibank, como está dizendo aqui, está 1,06 ao mês. E reparem que o JB Cred, isso aí eu peguei o último, né? Nos 3 casos, ele era quem cobrava mais. Está cobrando 26% ao mês, 25%, 22%. Então, o Banco Central ele mostra, né, essa relação por ordem crescente de taxa, para você ter uma ideia de como as taxas estão sendo cobradas. E foi vendo um vídeo dela que eu soube disso, pude orientar algumas pessoas lá no atendimento que eu faço. Na verdade, como é algo complexo, porque, por exemplo, eu atendo pessoas que são servidores do Estado. E aí, eles estão, normalmente, quem paga o servidor do Estado é o Banco Bradesco, agora, hoje em dia. Então, o Bradesco tem convênio com o servidor, mas, às vezes, esse banco aqui, o Andibank, não tem convênio com o servidor, então ele não pode fazer a portabilidade. Tá? Então, é algo muito complexo. Não necessariamente essa taxa aqui de 1,06 vai poder ser usada por qualquer pessoa. Então, a gente tem que entrar em contato com o banco para saber se o perfil que eles pedem lá para usar esse tipo de coisa cabe em relação a gente. Tá? Então, esse é um procedimento que eu soube
nesse site aqui, nesse canal da Luciana, e eu acho que isso é interessante. Tá? Bom, aí aqui vem aquela parte sobre coisas, digamos, genéricas sobre os investimentos. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela oferece empréstimo sem consulta ao Serasa. Olha só, né? Coisa interessante, porque eu fui buscar informação sobre como lidar com dívida, né? Informação assim, das mais diversas possíveis. E uma delas era como conseguir empréstimo sem precisar ter garantia, porque se o nome da pessoa está no cadastro lá do Serasa, como é que ela vai obter empréstimo? Mas está aqui uma alternativa. Você, com alguma joia, algum bem valioso, você vai na Caixa Econômica, ela avalia, tira lá o spread dela e te dá um dinheiro. Se você não pagar, ela fica com o bem. E outra maneira também, que eu nem sabia que existia, é bloquear saldo do FGTS. Então, você tem um saldo do FGTS, a Caixa bloqueia, isso se torna uma garantia, ela te empresta dinheiro por uma taxa menor, você não precisa ter o nome sem restrições para poder pedir. É uma coisa interessante, às vezes resolve a situação de uma pessoa que está aí desesperada, está com um problema com o nome e não consegue dinheiro. Eu não sabia que tinha tantos tipos de empréstimos diferentes, né? Então, você consegue empréstimos online de juros baixos, de emergência. Eu só não vou lembrar agora que empréstimo é esse, mas se você pesquisar, tem algumas instituições que oferecem. Eu só não sei se como é que o empréstimo vai ser de emergência com juro baixo, né? Eu acho que é meio incoerente isso daqui. Bom, com bens em garantias, aí ele dá o exemplo de imóveis, veículos, joias, etc. Com antecipação do 13º salário ou restituição de imposto de renda. Tem um outro empréstimo desse aqui que eu soube, tem 1 ou 2 dias, eu vi aqui não sei se foi na televisão ou no rádio. Era uma antecipação, acho que era antecipação do imposto de renda. Eu não lembro, é um dinheiro aí que você recebe, FGTS, alguma coisa assim. Não sei. E ele serve como garantia, digamos assim. E aí, obviamente, você, quando tem esse tipo de garantia, o juro costuma ser mais baixo. Empréstimo para pequenos empreendedores, empréstimos consignados, empréstimo no cartão de crédito. Eu não tenho certeza, eu já ouvi falar algo parecido, mas o Nubank, por exemplo, quando você tem um crédito que você pode usar de cartão de crédito, você pode sacar esse dinheiro dentro do cartão de crédito, pagar na data lá, sem acréscimo. Então, se você tem, por exemplo, o meu Nubank, ele me dá R$700 de crédito. Isso significa que eu posso sacar R$700, pagar na fatura do cartão sem juro. Eu acho isso daí bem interessante, tá? Eu até tinha esquecido disso. Às vezes, hoje, por exemplo, é um dia que está, para quem já investe, sabe que o HCTR fecha hoje, a Datacom. Então, você comprando cota do fundo HCTR hoje, você recebe dia 15, semana que vem, né? Então, às vezes, você está precisando aí, no meu caso, sei lá, R$300, R$400 para fechar uma conta, não tem, pode sacar no Nubank, seria uma coisa interessante. Cheque especial é uma operação de crédito, a maioria da galera de contábeis, pelo menos, sabe disso, né? E financiamentos de veículos e imóveis. Então, tem vários tipos de empréstimos diferentes, dependendo aí, basicamente, de valor, taxa de juros, essas coisas. Uma coisa que eu não sabia, até eu estudar com alguma profundidade, né, a diferença entre empréstimo e financiamento. Quando você tem financiamento, você precisa determinar para que é o dinheiro. Por isso que aqui ele fala financiamento de imóveis e veículos. Então, quando você pega o dinheiro para comprar um veículo, é uma operação casada, ou pega o dinheiro para comprar imóvel, é uma operação casada, você está especificamente atrelando aquele dinheiro a uma compra de um bem específico. E, quando não há esse vínculo, você simplesmente está fazendo uma operação que o banco chama de empréstimo. Você pode pegar o dinheiro e usar para o que você quiser. Isso aí, obviamente, implica em taxas de juros diferentes, garantias e tudo mais. Essa é a ideia do autofinanciamento, e eu acho, deixa eu ver aqui. Não, eu queria ver se terminava aqui, porque a gente já está quase encerrando, mas ainda dá para falar um pouco mais. Essa ideia do autofinanciamento, eu vi num vídeo em inglês,
e me chamou muita atenção. Filho pequeno em casa. Você ter o seu próprio dinheiro bancando as suas atividades. Então, que raciocínio você pode fazer? Eu lembro que eu tinha um cartão de crédito cujo valor era de R$2.000. Então, eu tinha R$2.000 de saldo, digamos assim, para eu pegar naquele cartão. Então, se eu abrir uma conta de poupança e fizer as minhas próprias operações de crédito, jogando juro para mim contra mim mesmo, eu vou fazer esse Banco Luiz crescer. Eu sugiro até com a taxa de 1% ao mês, que é uma taxa absurdamente alta, né? E para quem paga o empréstimo de baixa monta e com juros de 1%, praticamente nem percebe o valor do juro. Então, se você fizer isso, é como se você jogasse o dinheiro fora para você mesmo, né? Então, é um tipo de procedimento interessante. Quem é da área de contábeis, bolar um sistema contábil de modo que você possa fazer um plano de contas, digamos assim, que possa acompanhar essas operações, né, de você pegar o dinheiro emprestado, contabilizar os juros, etc., é algo interessante. Tá? Então, aqui tem uma sequência que eu sugiro que possa ser usada. Você pode iniciar esse raciocínio do autofinanciamento usando substituindo um cartão de crédito. Eu sugiro aí esse valor na faixa dos R$2.000, mas pode ser o valor do crédito que você tem. Esse dinheiro pode crescer até os 10, 12, 15 mil reais. Daí você já pode comprar um carro com esse valor, provavelmente, né? Esse valor pode ir crescendo e, por que não, ele pode financiar uma casa para você, né? Então, ao longo da sua vida, esse autofinanciamento pode resolver muita coisa, tá? Então, a ideia é fazer um fundo cobrar juro de si próprio. Eu achei isso daí interessante, não vi em português, né? Então, ele dá uma ideia de valor de dívida ao longo da vida, né? Então, ele coloca aqui embaixo as idades, e aí a gente vê, basicamente, em função de alguns eventos aqui, eu ainda não consegui entender o que é esse BTO aqui, né? Talvez o professor Simval lembre do que vem a ser BTO lá da nossa época, né? Beckman Turner Overdrive. Era um conjunto de rock muito famoso, né? Mas para esse tipo de coisa aqui eu não entendi. Então, ele vai dizendo aqui que, em função, né, desse BTO, que eu não sei o que é, da carreira, do casamento, da família, muito gasto com saúde, o professor Simval toda hora fala sobre isso, né? Gasto com as crianças. Estou experimentando isso aqui com o meu bebê de 1 ano e 6 meses agora, né? Depois na faixa da aposentadoria. Então, tem essa barrigazinha aqui, ele indica na faixa dos 65 anos. Quando eu chegar na época lá de mostrar alguns dados que eu tenho, e aí eu volto com esse slide, você vê que o formato do endividamento com base na média das idades é muito parecido com isso daí. Então, isso que é interessante, a gente ter aí o conhecimento obtido com base científica, a gente começa a ver, sei lá, através de várias metodologias, né, como que o mundo real pode ser refletido através de algumas pesquisas que a gente faz. Então, uma delas seria isso. Eu tenho, a proposta tem alguns dados que mostram um endividamento, só que não exatamente aqui na faixa dos 65 anos é o maior. Na minha coleta, deu um pouco antes, na faixa aí dos 55 anos de idade, é onde as pessoas reportaram para mim que tem o maior endividamento. Alguns deles, inclusive, na casa de 1,5 milhão, uma pessoa ou uma família. É um valor bem alto. Aqui tem um quadrozinho que eu achei interessante, né? Eu estava procurando imagens que falassem sobre dívida. Aí me veio isso, está em inglês, eu puxei aqui mais ou menos alguma tradução aproximada aí que eu fiz. Então, ele fez tipo um mapa conceitual, né? Sobre o assunto dívida e algumas derivações dessa ideia de dívida, como é que isso pode ser explicado ou apresentado em relação a uma pessoa. Então, começando aqui pela introdução, né? Sinais de alerta. Que sinais de alerta? Então, provavelmente,
um orçamento, provavelmente um balanço patrimonial. Quem é de contábeis sabe bem como um balanço patrimonial pode dar esses sinais de alerta. Estágios de pagamento, opções de pagamento, conhecer sua dívida. Vocês vão ver que a literatura, provavelmente eu não vou falar, já são 7:55, a literatura fala muito sobre conheça sua dívida. Então, saber para quem se deve, o valor que se deve e, principalmente, qual a taxa de juro que você está praticando em determinados empréstimos. E aí, voltando lá para o vídeo da Luciana Fior, com base nessa informação de que você tem uma determinada taxa de juro, você pode não querer fazer isso, mas se você puder e quiser, você pode trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais baixa em termos de juros. Então, você precisa conhecer a sua dívida. Alguma coisa de matemática financeira é importante aqui. Estratégia de quitação, né? Então, você tem... Eu lembro que eu falei aqui do aquele advogado, Ronaldo Gottlieb, ele tem lá todo uma organização, digamos assim, ele divide a dívida por agressividade, então ele lida com os clientes dele a partir desse enquadramento, dívida agressiva, dívida não agressiva. Lá o Benzrel, ele tem uma raiva muito grande desse sistema de financeiro que cobra juros elevadíssimos, etc. Ele é mais radical. Galera, vamos não pagar a dívida e tudo mais. Então, se você for vendo pessoas diferentes, você vai ver maneiras diferentes de lidar com as dívidas, e aí você escolhe uma delas e segue. E planos que funcionam. E aí eu peguei esses itens e abri um pouco mais, né? No caso da introdução, dívidas ocorrem quando há um déficit mensal, então prática orçamentária é fundamental, né? Se você souber fazer o seu estilo de vida caber dentro da sua renda, você não vai incorrer em déficit. Vale dizer aqui uma coisa que eu acho que é interessante, teve uma vez, se não me engano, já deve ter aí uns 3 ou 4 anos, em questão de 20 dias eu conheci 4 países. Quando que eu vou ter uma oportunidade dessa? Eu acredito que vai demorar. Isso se eu vier a ter. Então, nesses meses, 2 meses antes e alguns meses depois, eu convivi com intenso déficit mensal. Tipo, eu ganhava, sei lá, 8, 9, 10 mil reais e gastava 12, 15, em função de algumas coisas que eu estava pagando em função dessa maravilhosa oportunidade que eu tive de conhecer 4 países em questão de 20 dias. Então, eu lidei com um déficit mensal em alguns meses seguidos, mas soube lidar com isso, com um orçamento, que ao longo dos meses, essa barriga de déficit, ela foi absorvida sem problema. A questão é ficar num déficit mensal por muito tempo, tá? Então, a prática orçamentária ela é muito importante para controle de endividamento. Sinais de alerta, elevação de saldos. Então, quem sabe lidar com o sistema contábil e montar isso para as finanças pessoais, é como se fosse ali o sinal, né? A luz amarela, ó, atenção, você está chegando perto do perigo. Luz vermelha, passou, você tem que voltar. Esse tipo de coisa. Pagamentos em atraso, né? O sistema contábil vê isso facilmente. Estágios de pagamento, em dia, atrasados e adiantados. Então, pagar dívida antecipadamente é um hábito muito interessante. Então, o grande lance da nossa vida é não ter dívidas. Opções de pagamento, considerar taxas de empréstimo do mercado, mostrei o site do Banco Central. Conheça sua dívida, fazer balanços patrimoniais mensais, para você ter uma boa ideia de como está se comportando o seu patrimônio, e acompanhamento. Não adianta só fazer o balanço, tem que ver o balanço, fazer o balanço e estudar isso daí para você gerir melhor suas finanças. Estratégia de quitação. Depois que você escolheu uma determinada direção, você coloca isso dentro do orçamento, equaliza isso ao longo do tempo. Vou ter 1 ano, 2 anos, 5 anos para pagar isso e segue. Eu tenho uma quantidade de dívidas grande, porque eu quebrei uma empresa que fechou em 2012, estou pagando até hoje. E eu coloquei um horizonte de 10 anos para sair, ou seja, a partir do ano que vem, acredito que eu deva estar, pelo menos desse meu empreendimento, livre, né? E planos que funcionam, você conhecer a experiência de pessoas próximas, é uma coisa interessante, assim, observar como que as pessoas fizeram para sair de dívidas. E a gente tem muito exemplo disso nos vídeos também, como eu mostrei. Bom, aqui vai começar a falar sobre livro. Como já são 8 horas, eu vou parar aqui
e a gente continua na quinta-feira. Eu queria saber se há alguma dúvida, tem algumas perguntas, algumas coisas aqui. Não é uma dúvida. Queria saber se alguém quer fazer alguma dúvida ou complemento, professor Simval. Não, eu não tenho.